Bom dia, nono ano. Vamos para a nossa revisão, para a nossa prova de semana que vem. Vou tentar ser o mais sucinta possível e ajudar vocês para que vocês façam uma boa prova e tenham esse conteúdo todo organizado na cabeça de vocês. Vamos lá. Então, os conteúdos serão Primeira Guerra, Revolução Russa, período entre guerras e Segunda Guerra Mundial, tá bom? 4 conteúdos. Revisão de Primeira Guerra. Vocês têm que lembrar sempre que a Primeira Guerra foi aquela guerra marcada pelas trincheiras, que eram aquelas valas que os soldados ficavam escondidos e se protegendo dos ataques. Quem eram os aliados da Entente? França, Inglaterra, Sérvia, Rússia, Estados Unidos, que entrou depois, e Itália, que vai vir do outro lado, tá? Potências centrais. Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, que vai sair das potências centrais para ir para os aliados. Beleza? Quais foram os antecedentes que nós tanto falamos? Teve uma aula só sobre isso. Paz armada e a corrida armamentista, que era aquele momento, né, ali da Belle Époque, que os países eles estavam se armando, mas ninguém se enfrentava. Mas todo mundo estava preparado para uma guerra, porque eles eram concorrentes, principalmente devido ao imperialismo, tá? Devido ao crescimento industrial, então eram países concorrentes. Os nacionalismos exacerbados, que é aquele sentimento de amor à pátria que estava até ultrapassando os próprios países. A gente estava vendo um país interferir no outro para defender um povo e tudo mais. A gente vai entender isso já já. Imperialismo, que é o que eu falei para vocês, que é a disputa por colônias na África e na Ásia, gerando uma concorrência entre os países. E o conflito nos Balcãs, principalmente esse conflito nos Balcãs. É nesse conflito nos Balcãs que nós vamos ver a questão dos nacionalismos e que nós vamos ver o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque aqui nos Balcãs tinham alguns povos que eram dominados pelo Império Austro-Húngaro. E quem estava saindo em defesa desses povos era a Sérvia. Então, a Sérvia e o Império Austro-Húngaro eles vão acabar sendo inimigos. E aí a Sérvia ela era parceira da Rússia e o Império Austro-Húngaro é parceiro da Alemanha. Tá? Havia um sistema de alianças. Antes da Primeira Guerra Mundial acontecer, havia um sistema de alianças entre os países. Havia as famosas panelinhas, tá bom? Então, quando o arquiduque Francisco Ferdinando for assassinado pelo Gravilo Príncipe lá na Bósnia, a Sérvia ela vai ser acusada pelo Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro vai acusar a Sérvia e aí o sistema de alianças vai se ativar e vai começar a Primeira Guerra Mundial. E aí a Primeira Guerra Mundial vão ter aquelas 3 fases, que é a guerra de posição, a guerra de trincheiras e a última fase, que é a entrada dos Estados Unidos, saída da Rússia. Na Primeira Guerra Mundial vai acontecer também a Revolução Russa, por isso que a Rússia vai sair da guerra. Os Estados Unidos vai entrar para matar, vai entrar para acabar com a Primeira Guerra Mundial, para ajudar muitos aliados da Entente. O povo, ele vai achar que a Primeira Guerra Mundial vai durar pouco, por isso que ele vai ficar muito feliz quando começar a guerra, por causa da questão dos nacionalismos, vai ser para eles tipo como se fosse um jogo de futebol, sabe? Só que essa é uma comparação bem ruim, mas comparando com a alegria que eles ficaram sabendo que ia começar a guerra, só que eles não tinham ideia das proporções que isso ia tomar, do desastre que ia ser, certo? E o Tratado de Versalhes, que vai acabar sendo um motivo para a Alemanha criar dentro do país um sentimento de vingança, porque o Tratado de Versalhes ele vai acabar punindo, impondo várias punições à Alemanha. Beleza. Passamos aqui para a Revolução Russa. Coloquei aqui só os tópicos mais importantes, tá? A Revolução Russa acontece em 1917. Mas, antes desse período, o que estava passando na Rússia? Muita fome, tá? O governo era dos czares, que é tipo como se fosse um imperador, um rei, e ele estava cobrando altos impostos da população e fazendo empréstimos de outros países para tentar modernizar a Rússia, que nesse período ainda estava atrasada, estava vivendo na época do feudalismo ainda não tinha se industrializado. E é claro que esses impostos e esses empréstimos eles vão trazer consequências para o povo russo, tá? Porque a conta quem vai pagar vai ser o povo. Nesse meio tempo, depois que o czar ele vai implantar indústrias e tudo mais, vai se criar o Partido Comunista. Esse Partido Comunista aqui, ele vai ser um partido criado pelos trabalhadores, pelos operários e tudo mais.
em defesa desses operários. Vai se dividir em duas alas, bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques vão ser os mais importantes, né, porque eles vão tomar o poder em algum momento, que eu vou já falar para vocês, e eles são os mais agitados, os mais revoltados. Os mencheviques são os mais calmos. Lembra que eu falei para vocês? Pois é. Vai ter um momento também marcante da história da Rússia, antes da Revolução, que vai ser o Domingo Sangrento, que é quando vários operários vão protestar em uma praça e eles são massacrados, são duramente reprimidos pelos soldados do czar, tá? Vai ter a formação dos sovietes também, que são grupos que vão formados por camponeses, operários, trabalhadores, que vão ficar ali fazendo revoltas e fazendo ações contra o czar. Até que, em 1917, toda essa situação aqui ela vai explodir, porque o czar ele não vai ser mais aceito no poder, ele vai ser tirado do poder. Coloquei até aqui para vocês, o czar pega o beco, principalmente porque, apesar das mudanças que ele fez, ele não tirou a Rússia da guerra. A Rússia ainda estava passando por uma situação de fome, de crise, soldados morrendo, e o czar insistia em manter a Rússia na guerra. Então, a galera toda, a população russa, vai se unir para tirar o czar do poder e ele sai do poder. E aí se inicia um governo provisório. O governo provisório não dura muito, porque depois os bolcheviques tomam o poder. O governo provisório, o erro dele é que ele mantém a Rússia ainda na guerra, mesmo sendo esse o motivo para o czar sair do poder. E aí os bolcheviques tomam o poder, e é no governo dos bolcheviques que a Rússia finalmente sai da guerra. Lembrando que a saída do czar, o governo provisório e a tomada de poder pelos bolcheviques é tudo no mesmo ano, 1917, que é o ano que a Rússia sai da guerra, tá? Os bolcheviques, eles têm a ideia do socialismo, né, que a gente já falou aqui várias vezes, que é um sistema de igualdade entre as pessoas, onde o Estado é controlado pelos trabalhadores e tudo mais, tá? Quando os bolcheviques tomam o poder, muitos não vão aceitar, principalmente mencheviques e alguns outros países da Europa, e aí vai acontecer uma guerra civil entre Exército Branco e Exército Vermelho. O Exército Branco vai ser um exército formado pelos mencheviques, pelos países que não aceitavam o socialismo, por grupos opositores ao socialismo dentro da própria Rússia e fora da própria Rússia. E o Vermelho vão ser os bolcheviques, tá bom? E aí quem vai ganhar essa guerra civil vão ser os bolcheviques, e aí vai se manter o governo dos bolcheviques. Nesse meio tempo, o Lenin vai morrer, que era o líder dos bolcheviques, e aí vai disputar o poder o Trotsky e o Stalin. O Stalin vai acabar saindo vencedor, o Trotsky ele vai para o México se refugiar. Inclusive, lá no México, ele acaba se envolvendo, tendo um romance com a Frida Kahlo. Já ouviram falar da Frida Kahlo? Pois é, o Trotsky se envolve com ela. E aí ele fica para lá e o Stalin fica no poder. E aí, depois que ele toma o poder, ele vai implantar uma ditadura na Rússia, porque ele não vai aceitar a oposição, ele não vai aceitar que alguém seja contra a revolução. E é aqui que se criam os gulags, que é os campos de trabalho forçado. Beleza. Próximo, período entre guerras. Está bem fresquinho na mente de vocês, que foi um dos últimos assuntos. Falamos sobre Palestina, que é aquela questão entre judeus e muçulmanos, ou árabes, né? E falamos sobre a ascensão dos Estados Unidos, que ele cresceu após a Primeira Guerra Mundial. Falamos sobre o Fordismo. Falamos sobre a crise de 1929, que afetou inclusive o nosso país. Foi uma crise assim, de superprodução, né? Que ao mesmo tempo que você tinha muita produção, você não tinha uma economia boa para ter essa superprodução. Porque quando você tem uma grande quantidade de produto, esse produto acaba barateando, e aí as empresas vão falindo, tá bom? A crise de 29 é conhecido como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Quebra da Bolsa de Valores, pronto, de 1929. E a ascensão dos regimes totalitários, que é o fascismo e o nazismo. Tem basicamente as mesmas características, fascismo e nazismo. A diferença é que o nazismo ele dá uma ênfase na aversão aos judeus e na superioridade ariana, na superioridade do alemão, tá bom? Acaba que o nazismo ele vai tomar mais fama que o fascismo, apesar de ter vindo depois, devido à figura do Hitler e as coisas muito ruins que ele fez nos campos de concentração da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, certo? E o nosso último assunto
É a Segunda Guerra Mundial que eu mastiguei esse assunto aqui para vocês. Coloquei os pontos mais importantes da Segunda Guerra Mundial em ordem cronológica. Qual é a professora que faz isso para vocês? Sinceramente, não sei. Mas coloquei aqui para vocês, tá? Todos os pontos importantes. Vocês podem, inclusive, pausar esse vídeo e escrever no caderno de vocês. Vamos lá. Começando pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes vai causar um sentimento de...